Quem mais viu este arquivo? A voz de Dante era fria, cortando o silêncio do escritório. Sofia ergueu os olhos de sua mesa. Seu coração deu um salto. Ninguém, senhor. Apenas eu. Segui o protocolo. Ela respondeu, a voz firme apesar do nervosismo que sentia. Dante estava parado na frente dela, segurando um tablet. A tela brilhava com o logotipo da empresa deles. Então me explique por que os dados de projeção do nosso novo projeto vazaram para um blog de tecnologia esta manhã. Ele não gritou. Sua calma era muito pior. Sofia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Uma tontura súbita a atingiu. E ela se apoiou discretamente na beirada de sua mesa. Ela precisava deste emprego. O seguro, o salário. Tudo dependia disso. Deve haver algum engano. Talvez uma falha no sistema. Ela argumentou, a voz um pouco trêmula. Ou talvez o engano tenha sido eu, por confiar em você. Dante disse, a voz baixa e perigosa. Uma tosse seca e áspera arranhou sua garganta. Ela a suprimiu rapidamente, transformando-a em uma pequena pigarreada, mas ele notou. Ele estreitou os olhos. Está nervosa? Não, senhor. Estou dizendo a verdade. Ela afirmou, tentando manter a compostura. A dor aguda em seu peito era familiar, mas ela a ignorou. Tinha que ignorar. Permita-me rastrear a atividade do servidor. Posso provar minha inocência. Dante a observou por um longo momento. O silêncio era pesado, cheio de suspeita. Ele parecia estar medindo cada palavra, cada movimento dela. Para ele, ela não era a estagiária dedicada que trabalhava até tarde e idolatrava sua visão. Era apenas mais uma peça no tabuleiro. Uma peça que poderia ser descartada. Você tem até o final do dia. Ele finalmente disse, colocando o tablet na mesa dela com um baque seco. Encontre o verdadeiro culpado, ou eu mesmo o encontrarei. E você não vai gostar das consequências. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha com o eco de sua ameaça. Sofia olhou para o tablet. As palavras traição e espiã giravam em sua mente. A tontura voltou com mais força. Uma sensação de mau presságio tomou conta dela, tão fria e afiada quanto as palavras de Dante. Ela não sabia o que era pior. A acusação injusta ou a dor física que começava a se espalhar por seu corpo. Ambas ameaçavam destruí-la. Ela está escondendo algo. Dante! A voz de Helena era suave, mas carregada de convicção. Ela estava parada à porta do escritório dele. Dante ergueu os olhos do relatório que estava lendo. Você acha? Ele disse, sem demonstrar surpresa. A semente da desconfiança já havia sido plantada. Helena entrou, fechando a porta com um clique quase inaudível. Eu a observei de perto. Ela é boa, eu admito. Demasiado boa para uma estagiária. Ela fez uma pausa. Mas a lealdade dela. Isso é questionável. O que a faz dizer isso? Dante perguntou. Cruzando os braços. A tensão em seu rosto era evidente. Pequenas coisas. Helena começou, a voz tomando um tom quase conspiratório. Ela evita almoçar com a equipe. Fica até tarde, sempre sozinha. E aqueles telefonemas. Ela sempre sai da sala para atender. Dante franziu a testa. Telefonemas com quem? Eu não sei. Helena respondeu, encolhendo os ombros. Mas quando alguém é tão discreto, normalmente há um motivo. Ela deu um passo à frente. Lembro-me de ter visto documentos importantes em sua mesa uma vez. E ela os escondeu rapidamente quando percebeu minha presença. Documentos importantes. Dante repetiu, a desconfiança crescendo em seu peito. Que tipo de documentos? Não consegui ver os detalhes. Helena disse, parecendo lamentar. Mas a reação dela foi imediata. Como se estivesse protegendo algo. Uma imagem de Sofia, pálida e com uma tosse súbita no dia anterior, passou pela mente de Dante. Ele a descartou. Devia ser nervosismo. Ela sempre foi reservada. Ele disse, mais para si mesmo. Reservada ou furtiva? Helena questionou, sua voz permanecendo calma. Dante! Você é o líder. Você precisa de pessoas em quem possa confiar cegamente. Especialmente agora, com o lançamento iminente. Estou ciente disso. Ele respondeu, o tom de voz mais brusco. E Sofia tem sido extremamente eficiente. Eficiência pode ser uma arma. Helena disse, sua voz quase um sussurro. E se ela for a infiltrada, aquela que o vazamento sugere? Dante ponderou as palavras dela. Ele lembrava de ter se sentido um pouco culpado no dia anterior. Mas Helena estava preenchendo as lacunas com evidências. Ele sentiu um nó na garganta. Ela pediu um adiantamento no final do dia. Ele disse, a voz baixa. Disse que precisava urgentemente para uma emergência familiar. Os olhos de Helena se arregalaram.
Um adiantamento depois de um vazamento como este Dante, isso não faz sentido. É a atitude de alguém que está planejando uma fuga. O que foi paga e agora está exigindo o resto do pagamento. As palavras de Helena atingiram Dante com força. Ele sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. O adiantamento, os telefonemas, a discrição. Tudo se encaixava na narrativa de traição que Helena estava construindo. Sofia, a estagiária leal, estava se transformando em uma vilã calculista em sua mente. Ele viu a imagem dela em seu escritório, os olhos arregalados, a tosse forçada. Era tudo um ato. Ele concluiu. Eu vou resolver isso. Dante disse, a voz carregada de uma frieza gelada. A dúvida inicial havia sido sufocada pela desconfiança. Ele via Helena como sua aliada, a única que enxergava a verdade. A raiva começou a consumir o espaço que antes era ocupado por qualquer hesitação. Helena sorriu levemente. Um sorriso de vitória disfarçado de preocupação. Eu estou aqui para ajudar, Dante. Sempre. Dante acenou com a cabeça. Seus pensamentos já estavam fixos em Sofia, e na traição que ele acreditava que ela havia cometido. A porta do escritório de Dante fechou-se novamente, selando o destino de Sofia um pouco mais. Essa fatura. Não faz sentido. Sofia murmurou, os olhos fixos na tela do computador. Ela estava revisando relatórios financeiros do último trimestre, uma tarefa rotineira que agora carregava um peso imenso. Dante a havia mandado verificar tudo novamente. Uma ordem fria que parecia mais um teste implacável. Ela precisava encontrar qualquer coisa que a inocentasse do vazamento. De repente, uma linha em um documento de despesas chamou sua atenção. Era um contrato de consultoria externa para o departamento de marketing, liderado por Helena. O valor era exorbitante, e o serviço descrito parecia vago. Uma sensação de inquietude a atingiu, gelando-lhe os dedos. Isso está fora do padrão. Ela disse em voz alta, comparando com outros contratos semelhantes. Os números não batiam. O valor era muito maior do que qualquer outro gasto em consultoria da empresa. Ela começou a cruzar dados, buscando aprovações, notas fiscais. Havia assinaturas, sim, mas uma auditoria mais profunda revelaria inconsistências gritantes. Ela percebeu que a pessoa que autorizou o pagamento final era a própria Helena. Uma nova onda de tontura a atingiu. Ela apertou os lábios, tentando ignorar a dor aguda em seu lado direito. O que ela tinha nas mãos era grave. Irregularidades financeiras em grande escala. A questão pairava pesadamente no ar. O que fazer com essa informação? Contar a Dante ele já a via como uma traidora. Apresentar evidências contra Helena, sua confidente, seria interpretado como uma tentativa desesperada de desviar a atenção, uma manobra de uma espiã encurralada. Ele acreditaria em Helena, não nela. Isso vai destruí-lo. Ela pensou. A preocupação mais pela empresa e por Dante do que por sua própria situação. Expor Helena agora poderia causar um escândalo, prejudicando a imagem da empresa, especialmente após o recente vazamento de dados. Sofia sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela decidiu que precisava de mais provas, algo irrefutável. Ela não podia arriscar tudo com uma acusação infundada aos olhos de Dante. Ela precisava de algo que falasse por si. Ela começou a salvar os arquivos suspeitos em uma pasta criptografada, fora do sistema principal. Era uma ação cautelosa, mas também perigosa. Se alguém a visse. A porta do escritório de Dante se abriu. Helena passou por ela, parecendo pensativa, o olhar varrendo o corredor. Ela parou perto da mesa de Sofia, os olhos fixos na tela do monitor. Ainda por aqui? Sofia. Helena perguntou, a voz casual, mas seus olhos escanearam a mesa e a tela. Sofia rapidamente minimizou a janela dos relatórios financeiros, voltando para uma planilha de agendamento de reuniões. Seu coração batia forte, um tambor descompassado em seu peito. Sim, senhora. Apenas terminando algumas coisas. Helena observou o movimento rápido de Sofia. Um pequeno sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Cheryl, não se esforce demais. Sabe, algumas informações têm sido perdidas ultimamente. Precisamos ter cuidado com o que vemos. Seus olhos, fixos nos de Sofia, eram gélidos, transmitindo uma ameaça velada. Sofia engoliu em seco. A mensagem era clara. Helena a estava observando, e a estava avisando. Entendi, senhora. Sofia respondeu, sua voz um pouco abafada. Mal conseguindo disfarçar a súbita falta de ar, Helena se virou e continuou seu caminho, deixando Sofia com a certeza de que havia sido pega, não investigando o vazamento, mas algo muito mais perigoso. Sofia sentiu as mãos frias.
A dor no peito se intensificou, um aperto familiar e aterrador. Ela sabia que estava em uma armadilha, e Helena já havia fechado a primeira porta. Dante. Você precisa ver isso. A voz de Helena estava cheia de uma urgência alarmante enquanto ela entrava no escritório. Segurando um tablet. Dante ergueu os olhos, a expressão já tensa. O que houve agora? Helena, ele perguntou. A paciência diminuindo. É o projeto Omega. Ela disse, a voz quase um sussurro. Os detalhes técnicos foram enviados para nossos concorrentes. Um e-mail anônimo. Com anexos. Ela estendeu o tablet. Detalhes que só alguém com acesso a todo o escopo do projeto teria. Dante pegou o tablet. Seus olhos escanearam a tela, o rosto endurecendo. Isso era muito pior do que o vazamento anterior. Uma traição direta. Como você sabe que é anônimo e como chegou a você? Foi uma pista. De uma fonte. Helena disse, os olhos baixos. Parasender Reliatant. Eles disseram que seria melhor se eu, como diretora de marketing, verificasse a segurança interna. A fonte também mencionou que o primeiro vazamento foi apenas um teste. Um teste. Dante repetiu, a raiva subindo à sua garganta. Sim. E essa fonte? Ela fez uma acusação. Helena levantou os olhos, o olhar cheio de uma falsa tristeza. Ela disse que a pessoa mais leal, a que está mais perto de você, seria a mais perigosa. Dante sentiu um aperto no estômago. Ele sabia onde Helena queria chegar. Você está sugerindo Sofia? Ele questionou. A voz gélida. Eu não estou sugerindo, Dante. A fonte foi bastante explícita. Helena disse, dando um passo à frente. Eles até me deram algo. Um pequeno pendrive. Ela tirou um minúsculo pendrive do bolso. Disseram que era o modus operandi da pessoa. Registros de acesso. Arquivos copiados. Registros de acesso de quem? Dante perguntou, pegando o pendrive com cautela. De Sofia. Na noite do primeiro vazamento. Ela acessou o servidor principal bem depois do horário. Helena disse. Sua voz assumindo um tom de profunda decepção. E não havia motivo para ela estar lá. Nenhuma de suas tarefas exigia esse nível de acesso àquela hora. Dante sentiu seu mundo vacilar. Os telefonemas suspeitos, o pedido de adiantamento, a forma como ela escondia documentos, tudo se encaixava agora, como peças de um quebra-cabeça macabro. A tosse dela ontem. Não era nervosismo. Era culpa. Isso. Isso não pode ser. Ele murmurou, tentando resistir. Mas as evidências, manipuladas ou não, estavam ali, se acumulando contra ela. Dante. Por favor. Eu queria que não fosse verdade. Mas o segundo vazamento é a prova. Helena disse, a voz cheia de compaixão forçada. Ninguém mais teria tanto acesso sem levantar suspeitas. Ela estava bem debaixo do seu nariz, o tempo todo. A imagem de Sofia, sempre diligente, sempre sorrindo discretamente, se estilhaçou na mente de Dante. Ele se sentiu um tolo, traído. Sua raiva, inicialmente controlada, explodiu. Traga aqui. Dante ordenou, a voz rouca. Seus olhos fixos no pendrive. Agora. Helena acenou com a cabeça. Um sorriso de vitória brilhou em seus lábios por um breve momento antes de ela se virar para cumprir a ordem. Dante afundou em sua cadeira. Ele não viu a manipulação, apenas a traição. Sofia não era mais a estagiária leal, era a inimiga. Uma fúria fria o dominou, sufocando qualquer resquício de dúvida. Ele se sentiu usado, enganado. A punição dela seria exemplar. Você tem alguma ideia de quem é o responsável pelo vazamento do projeto Omega? Dante perguntou, sua voz baixa e controlada. Era uma pergunta. Mas soava como uma sentença. Sofia estava sentada à sua frente, Helena de pé, ligeiramente atrás e à direita de Dante. A atmosfera na sala era pesada, irrespirável. Sofia sentiu a dor no peito aumentar, um aviso familiar, mas tinha que ignorá-lo. Não, senhor. Sofia respondeu, erguendo o olhar para ele. E eu? Eu não sei. Mas não fui eu. Não foi você. Dante repetiu, um eco de descrença em sua voz. Ele pegou o pendrive que Helena lhe havia dado e o colocou sobre a mesa. Você se lembra deste pendrive? Sofia. Ela olhou para o objeto. Seus olhos se arregalaram. Era o pendrive que ela usou para salvar os arquivos incriminadores de Helena. Sim, senhor. É meu. Ela admitiu. O coração disparado. E você se lembra de usá-lo para acessar o servidor principal após o horário de expediente. Na noite do primeiro vazamento. Dante continuou, seus olhos fixos nos dela, duros como pedra. Sofia sentiu o pânico. Ela não podia dizer a ele o que realmente estava fazendo. A revelação das fraudes de Helena agora,
Sob essa acusação de traição, a faria parecer ainda mais culpada, uma sabotadora. Senhor. Eu estava verificando algumas coisas. Verificando o que Dante pressionou, sua voz subindo um tom. Dados confidenciais, informações do projeto Omega. Não. Eu estava. Sofia tropeçou nas palavras, buscando uma desculpa que não a incriminasse mais. A verdade era muito perigosa. Helena deu um passo à frente. Dante, ela está mentindo. Os registros de acesso do pendrive dela estão aqui. E o mesmo formato de arquivo foi usado para enviar as informações do projeto Omega aos concorrentes. Sofia virou a cabeça para Helena, os olhos arregalados em choque. Mentira! Você está mentindo! Ela gritou, a voz falhando, uma tosse seca e áspera a interrompendo. Ela cobriu a boca com a mão, sentindo o gosto metálico. Dante a observou com desprezo. A tosse nervosa novamente. Sofia, ou é a culpa? Ele disse, sem qualquer compaixão. Os fatos estão contra você. Os vazamentos. O pendrive. Seus acessos. As inconsistências em suas explicações. Eu não traí a empresa, senhor. Ela disse, as lágrimas começando a se acumular em seus olhos. Eu nunca faria isso com o senhor. Sua lealdade é uma farsa. Ele rebateu. A voz caída Margira. Você foi paga ou é apenas uma sabotadora? Eu não fui paga. Eu estava protegendo a empresa. Sofia gritou, a dor no peito insuportável. Suas palavras se misturando com a tosse. Protegendo, contando aos nossos concorrentes sobre o projeto Omega. É essa a sua ideia de proteção? Dante zombou, levantando-se de sua cadeira, sua voz aumentando. Eu te dei uma chance, Sofia. Eu te dei uma oportunidade. E você me traiu. Ele apontou para a porta. Saia. Agora. Não quero mais vê-la nesta empresa. Sofia levantou-se, o corpo tremendo. Ela queria gritar a verdade. Revelar as fraudes de Helena, mas a exaustão, a dor, o medo e a certeza de que Dante não acreditaria nela a paralisaram. O olhar dele era de pura aversão. Ela viu seu futuro desmoronar. Ela tropeçou ao sair da sala, o sabor de sangue em sua boca e o coração partido em pedaços. Dante não a perdoaria. E ela estava desamparada. Um vislumbre do rosto satisfeito de Helena foi a última coisa que ela viu antes da porta se fechar atrás dela. Senhoras e senhores, este é um dia sombrio para nossa empresa. A voz de Dante ressoou pela sala de reuniões, cheia de executivos e funcionários importantes. Sofia estava parada no centro, seus olhos baixos, sentindo os olhares pesados de todos sobre ela. Helena estava ao lado de Dante, com uma expressão de falsa tristeza. Recentemente, fomos vítimas de traição. Dante continuou, seu olhar varrendo a sala antes de se fixar em Sofia. Informações cruciais sobre nosso projeto Omega foram vazadas para nossos concorrentes. Um murmúrio de choque percorreu a sala. E o responsável está entre nós. Dante disse, apontando o dedo para Sofia. Sofia Almeida. Minha ex-estagiária. O choque na sala se transformou em sussurros. Sofia sentiu um rubor de humilhação queimar seu rosto. Ela levantou a cabeça, encarando Dante, seus olhos implorando por uma chance. Senhor, por favor, eu não. Sofia tentou começar, mas Dante a interrompeu com um gesto. Ela se aproveitou da minha confiança, da confiança de todos aqui. Usou sua posição para roubar nossos segredos mais valiosos e vendê-los. Dante declarou, as palavras cruas e dolorosas. Temos provas irrefutáveis. Registros de acesso, correspondências anônimas. E até mesmo seu próprio equipamento. Sofia sentiu as lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Não é verdade. Eu juro. Eu estava protegendo a empresa. Ela gritou, a voz embargada. Uma tosse forte a atingiu, fazendo-a dobrar-se ligeiramente. Protegendo. Dante zombou, a voz carregada de desprezo. Com o dinheiro dos nossos concorrentes no seu bolso, não me faça rir. Dinheiro. Sofia balbuciou, chocada com a acusação. Ela tossiu novamente, mais forte desta vez. Eu só preciso de um adiantamento. É uma emergência. Ela implorou, a voz fraca. Pensando no tratamento que se tornava urgente. Um adiantamento. Dante repetiu, a voz cheia de escárnio, fazendo os outros na sala rirem ou olharem com desaprovação. Mesmo depois de nos trair, você ainda tem a audácia de pedir mais dinheiro. Sua ganância não tem limites. Sofia. Ela sentiu o mundo girar. A humilhação era insuportável. Eles a viam como uma ladra, uma espiã gananciosa. Senhor, por favor. É para minha saúde. Ela disse, as palavras quase inaudíveis, implorando com os olhos. Sua saúde não é mais problema desta empresa. Dante retrucou.
Sua voz fria e inabalável. Você está demitida, Sofia. Com efeito imediato. E que isso sirva de aviso a qualquer um que pense em trair esta empresa. Não haverá perdão. Ele fez um gesto com a mão, indicando que a levassem embora. 2 seguranças se aproximaram. Sofia sentiu um vazio profundo. Sua Kabika Jarava. O tratamento. O dinheiro. Agora tudo estava perdido. Ela olhou para Dante uma última vez, seus olhos transmitindo uma dor e uma acusação silenciosa. Ele a evitou. Ela foi escoltada para fora da sala. Os olhares de desprezo e pena a seguindo. Os sussurros ecoavam em seus ouvidos. Traidora, gananciosa. Como pôde. Dante sentou-se à cabeceira da mesa, sentindo uma pontada estranha no peito. A cena da tosse dela, os olhos implorando por saúde, causou um breve e inquietante lampejo de dúvida. Mas ele o sufocou rapidamente. Ela era uma traidora, uma mentirosa. Ele tinha feito o que era certo. Seu orgulho e raiva o protegeram de qualquer arrependimento. Helena lançou um olhar rápido para Dante, um sorriso sutil em seus lábios antes de se virar para os outros executivos. Pronta para assumir o comando. Sofia saiu do prédio da empresa. As portas de vidro se fecharam atrás dela, selando seu destino. O ar lá fora parecia mais frio, mais denso. Seus pulmões doíam. Ela sentiu uma dor excruciante no peito. O pânico a dominou. O que faria agora sem emprego, sem seguro? O tratamento, que já era um sonho distante, agora era impossível. Ela pegou o celular, as mãos tremendo. Descagem rápida para o número de sua médica, doutora. Lúcia. Doutora Lúcia. Sou eu, Sofia. E eu fui demitida. A voz dela mal era um sussurro. Do outro lado da linha. A doutora. Lucia Suspiro. Sofia, eu sinto muito. Você sabe o quão crucial é o tratamento neste estágio. Precisamos começar as sessões imediatamente. Eu sei. Sofia respondeu, as lágrimas escorrendo livremente. Mas eu não tenho mais como pagar. Eles não me deram o adiantamento. O que aconteceu com seu seguro de saúde? Sofia, a médica, perguntou, a preocupação em sua voz evidente. Perdi tudo. Com a demissão. Ela disse, sentindo um nó na garganta. Ela estava falhando. Falhando em lutar por sua própria vida. Sofia. Sua situação é grave. Cada dia conta. DRA. Lúcia insistiu. Venha ao hospital amanhã. Vamos ver o que podemos fazer. Talvez haja um programa de assistência. Obrigada, doutora. Lúcia. Sofia disse, mas a esperança era uma chama bruxuleante dentro dela. Ela sabia que as opções eram poucas, e o tempo, escasso. Ela desligou. Olhou para o prédio imponente da empresa de Dante. O lugar onde ela dedicou seus últimos esforços, seu amor não correspondido. O lugar que a despedaçou. Uma tosse violenta a sacudiu. Ela caiu de joelhos na calçada, o corpo fraco. O gosto metálico voltou. Mais forte. Ela não tinha mais forças para lutar contra a dor, contra a doença, contra a injustiça. Enquanto isso, de volta ao escritório de Dante, a porta se abriu novamente. Helena entrou. Com uma xícara de café. Você fez a coisa certa, Dante. Helena disse, estendendo a xícara a ele. Ela era uma ameaça. Dante pegou o café. Ele estava olhando para a janela, para o ponto onde Sofia havia desaparecido. Uma imagem dela, suplicando por sua saúde, passou pela sua mente. Uma sensação de vazio, uma pontada de incômodo. Sim. Dante disse. A voz distante. Eu fiz. Ele tentou se convencer. O projeto Omega está seguro agora. Podemos seguir em frente sem preocupações. Helena continuou, sua voz alegre. Estou ansiosa para assumir as rédeas do marketing e trazer a empresa de volta ao caminho certo. Dante acenou com a cabeça. Seus pensamentos estavam estranhamente divididos. A raiva pela traição era forte, mas algo em sua consciência o incomodava. Era um calafrio, uma sensação de que algo estava errado, mas ele não conseguia identificar o que. Ele olhou para o café quente em suas mãos. E a imagem dos olhos suplicantes de Sofia não o deixava. Ótimo. Ele disse, forçando-se a sorrir para Helena. Ele ignorou a intuição, a pequena voz que sussurrava que talvez, apenas talvez, ele tivesse cometido um erro terrível. O destino de Sofia estava selado, e Dante, em sua cegueira, havia sido o carrasco. Você precisa de uma cirurgia, Sofia. Urgentment. A doutora. Lucia disse, a voz séria. Sem o tratamento adequado, as chances. Ela hesitou. Sofia estava sentada na beira da cama do hospital público, pálida. Não há tratamento adequado. DRA. Lúcia. Eu não tenho nada.
A voz dela era um lamento seco. Tentamos todos os programas de assistência. Você não se qualifica para os mais urgentes sem um encaminhamento de sua antiga empresa, ou sem um histórico mais longo aqui. A médica explicou, parecendo frustrada. Seus exames mostram uma progressão muito rápida. Não posso pedir ajuda a eles. Sofia disse, um sorriso amargo nos lábios. Eles me demitiram, me humilharam. Me chamaram de ladra. Mas e o dinheiro que você me disse que tentou pedir o adiantamento, doutora? Lúcia questionou. Ele se recusou. Sofia respondeu. A voz fraca. Disse que era ganância. A doutora. Lúcia apertou os lábios. Isso é inadmissível. Eles têm responsabilidade moral. Ele não vê assim. Sofia disse, fechando os olhos. Uma nova onda de dor a atingiu. Ela não podia mais ignorar. Sofia, precisamos de mais informações. Seu histórico é incompleto. DRA. Lúcia insistiu. Há alguma forma de convencer seu antigo empregador a ajudar? Um atestado, um reconhecimento. Sofia abriu os olhos. Uma ideia se formou em sua mente, desesperada. Ela se lembrou dos documentos de Helena, os que ela havia escondido. Se ela os enviasse a Dante, ele veria a verdade sobre Helena. E, talvez, a verdade sobre ela. Talvez. Sofia murmurou. Eu tenho. Informações. Que tipo de informações, a doutora? Lúcia perguntou, inclinando-se sobre a verdadeira traidora. Sofia disse, os olhos fixos no nada. Eu a estava protegendo. Por isso fui demitida. Então você precisa contar a ele. A médica afirmou. Sua vida depende disso. Sofia assentiu, embora soubesse o quão difícil seria. Ela precisava de seu laptop, dos arquivos criptografados. Enquanto isso, Dante estava em seu escritório, revisando os relatórios de Helena. Ela estava promovendo novas estratégias. O que você acha disso? Dante. Helena perguntou, indicando um gráfico no monitor dele. Nossos números estão melhorando. O projeto Omega está a todo vapor. Os números parecem bons. Dante disse, embora uma leve sensação de desconforto o incomodasse. A velocidade com que Helena havia recuperado a empresa parecia quase artificial. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou. Depois atendeu. Senhor Dante. Uma voz modificada eletronicamente perguntou. Era óbvio que o chamador queria permanecer anônimo. Quem está falando? Dante perguntou. A voz tensa. Você cometeu um erro, senhor. Sofia não o traiu. A voz disse. Helena é a verdadeira traidora. Dante sentiu um arrepio. Ele olhou para Helena, que estava ao seu lado. Ela parecia inocente. Quem é você? Isso é uma piada de mau gosto. Os documentos de fraude financeira dela estão em um pendrive escondido na sua gaveta. Senhor. Aqueles que ela encontrou e incriminaram Sofia. Verifique os dados originais. A voz continuou. Sofia estava tentando protegê-lo. Dante sentiu a raiva ferver. Você está tentando me manipular. Isso é mais uma de suas táticas. Sofia. Ele gritou no telefone. Eu já disse, não quero ouvir mais suas mentiras. Ele desligou, o rosto vermelho de fúria. Helena o observou, os olhos estreitados. O que foi isso? Dante. Ela perguntou, a voz cautelosa. Mais uma tentativa dela de desviar a atenção. Dante disse. Pifando. Ela não vai me enganar de novo. Ele jogou o celular na mesa. Ela é uma fraude. Uma mentirosa. Final. Ele ignorou o lampejo de dúvida que tentou surgir em sua mente. A mensagem anônima, a voz distorcida, tudo era apenas mais uma prova da astúcia de Sofia. Helena sorriu. A porta do escritório de Dante permaneceu fechada. E a verdade, enterrada. Os resultados do marketing estão fantásticos, Dante. Helena disse, exultante, em uma reunião de diretoria. Ela projetou gráficos brilhantes. Nossa participação de mercado disparou. Superando todas as expectativas. Dante observou os números, um sorriso forçado no rosto. A empresa estava crescendo, sim. Mas ele sentia um vazio. Algo não estava certo. Os métodos de Helena pareciam agressivos demais, quase imprudentes. Como você conseguiu esses números tão rapidamente? Helena, um dos diretores, perguntou, parecendo um pouco cético. É uma combinação de otimização de publicidade digital e uma agressiva campanha de preços. Helena respondeu, a voz cheia de confiança. Estamos atraindo muitos novos clientes com nossas ofertas. E com o projeto Omega em andamento. O futuro é ainda mais brilhante. Dante sentiu uma pontada de desconforto. Ele lembrava das projeções originais de Sofia. Eram mais conservadoras, mais focadas na qualidade a longo prazo.
As de Helena pareciam visar apenas o lucro imediato, negligenciando a sustentabilidade. E os custos dessas campanhas? Dante perguntou, sua voz séria. Estamos mantendo a margem de lucro. Absolutamente, Dante. Helena sorriu. Todos os custos são justificados. Os retornos são espetaculares. Temos que ser audaciosos para superar a concorrência. Dante acenou com a cabeça. Mas a inquietação persistia. Ele confiava em Helena, havia demitido Sofia por ela. Mas a ausência de Sofia era como um buraco. Precisamos de um plano de contingência para o projeto Ômega. Um outro diretor comentou. Se houver alguma falha na cadeia de suprimentos, estaremos vulneráveis. Não há necessidade de pânico. Helena interveio rapidamente. Nossas projeções são sólidas. Tenho tudo sob controle. Dante notou o quão rapidamente Helena descartou a preocupação. Sofia teria explorado cada risco. Cada cenário. Ele sentia falta daquela atenção aos detalhes. Ele estava perdendo o controle, e não percebia. Mais tarde, em seu escritório, Dante estava revisando os relatórios de Helena. Ele notou várias faturas de fornecedores externos com valores incomumente altos, semelhante ao que Sofia havia apontado. Ele franziu a testa. Helena. Podemos conversar? Dante perguntou quando ela entrou. Claro, Dante. Ela disse, um sorriso confiante. Estou analisando essas faturas de consultoria. Ele disse, apontando para a tela. Elas parecem elevadas. Helena deu uma risada leve. Ah, sim. São novos parceiros. Precisamos investir para crescer. Não é? Eles são especialistas e valem cada centavo. Mas os detalhes dos serviços prestados são vagos. Dante insistiu. Apenas confidencialidade, Dante. Eles trabalham com estratégias muito sensíveis. Helena disse, movendo-se para mais perto. Não se preocupe com isso. Eu estou gerenciando tudo de perto. Você precisa confiar em mim. Ela colocou a mão no braço dele. Um gesto de intimidade calculada. Dante sentiu a pressão. Ele havia desconfiado de Sofia e a humilhado. Não podia fazer o mesmo com Helena. Ele tinha que confiar nela, ou admitir que havia cometido um erro. O orgulho dele não permitiria isso. Certo. Ele disse, forçando um sorriso. Eu confio em você, Helena. Helena sorriu, aliviada. Excellent. Temos uma reunião importante amanhã. Precisamos nos preparar. Nosso sucesso depende disso. Dante acenou com a cabeça. Ele havia ignorado a intuição, os pequenos sinais, a voz anônima. A empresa estava em suas mãos, e ele, cego pela fé em Helena e pela sua própria arrogância, a estava entregando de bandeja. A porta se fechou novamente, selando mais um capítulo da manipulação. Sofia, você está pálida. Seus exames são preocupantes. A doutora Lúcia disse, com a testa franzida. Sofia estava deitada na cama do hospital, a respiração pesada. Tinha sido trazida às pressas depois de desmaiar em seu apartamento. A dor em seu corpo era constante. Eu sei, doutora Lúcia. Ela sussurrou a voz fraca. Não há nada que possa fazer. Seu estado é terminal, Sofia. A médica respondeu. A voz embargada. Sem a cirurgia de urgência e o tratamento pós-operatório, não há muito mais que possamos fazer para conter o avanço. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sofia. Então, é isso. Nós não desistimos, Sofia. A doutora Lúcia disse, pegando a mão fria dela. Mas precisamos de um milagre. Ou de recursos. Sofia fechou os olhos. Os recursos estavam nas mãos de Dante, o homem que a havia condenado. O homem que ela ainda amava. Apesar de tudo. Ele não vai me ajudar. Ela disse. A voz cheia de desespero. Ele pensa que sou uma criminosa. E as provas que você disse que tinha os documentos da Helena. A doutora Lúcia perguntou. Estão no meu laptop. No apartamento. Sofia respondeu, a voz quase inaudível. Mas eu não consigo chegar lá. Eu não consigo. Eu vou buscar. A doutora Lúcia disse, determinada. Me diga a localização. Não podemos perder a esperança. Sofia abriu os olhos, um lampejo de gratidão neles. Obrigada, doutora Lúcia. Obrigada. Enquanto isso, Dante estava participando de uma reunião importante com investidores estrangeiros. Helena estava ao seu lado, liderando a apresentação. Nossa empresa está em ascensão. Helena disse, sorrindo. Temos um crescimento sem precedentes no último trimestre, e o projeto Ômega está prestes a revolucionar o mercado. Um dos investidores ergueu a mão. Senhora Helena, ouvimos rumores de um vazamento de dados há algumas semanas. Como isso foi tratado?
O sorriso de Helena vacilou por um segundo. Dante respondeu antes que ela pudesse. O responsável foi prontamente identificado e demitido. Era uma estagiária desleal. Sua voz era fria. Calculada ponto, e a segurança foi reforçada, o investidor insistiu ponto absolutamente. Helena respondeu, recompondo-se. Implementamos novos protocolos de segurança e nossa equipe está vigilante. Ela lançou um olhar para Dante, um aviso sutil ponto. Dante sentiu um aperto no peito. As palavras da voz anônima ecoaram em sua mente. Sofia não o traiu. Ele tentou ignorar. Mas a confiança em Helena estava começando a rachar. Ele sentiu uma pontada de desconfiança, uma faísca tênue ponto. A reunião continuou, mas Dante estava distraído. Ele olhava para Helena, para o sorriso confiante, para a forma como ela evitava perguntas mais profundas. A ausência de Sofia era como um buraco ponto. Após a reunião, Dante e Helena estavam sozinhos no escritório ponto. Helena, precisamos ser transparentes com os investidores. Dante disse, sua voz mais séria. Esses rumores podem nos prejudicar ponto. Eu fui transparente, Dante. Helena disse, parecendo irritada. Lidei com a situação. O que mais você quer que eu traga a estagiária de volta para provar nosso ponto? Um tom sarcástico ponto. Dante franziu a testa. Não, claro que não. Ele respondeu, mas a resposta dela o incomodou. A Frisia. O descarte rápido do assunto ponto. Ele se virou para a janela. Lá fora, a cidade parecia indiferente ao drama que se desenrolava dentro de seu escritório. A dúvida em seu coração aumentava. No hospital, Sofia lutava contra o tempo, a esperança se desvanecendo. O destino de ambos estava por um fio, e a verdade, tão perto, continuava escondida ponto. Senhora Helena, esta é a última remessa do material para o projeto Omega. A voz do gerente da logística era nervosa. Eles seguravam o formulário. Mas o fornecedor não parece confiável ponto. Helena estava em seu escritório, ao telefone. Apenas assine. Marcos. Não temos tempo para burocracia. O prazo é apertado. Sua voz era irritada ponto. Mas os termos do contrato foram alterados sem sua aprovação, senhora. Marcos insistiu, visivelmente desconfortável. Os preços subiram drasticamente, e a qualidade é inferior ponto. Estou ciente. Helena respondeu, a voz impaciente. Apenas faça o que eu digo. Ela desligou o telefone ponto. No corredor, um estagiário sênior, Pedro, ouviu a conversa. Ele franziu a testa. As ordens de Helena eram cada vez mais estranhas ponto. Enquanto isso, Sofia estava deitada em sua cama de hospital. A dor aumentando. A doutora. Lúcia conseguiu o laptop dela ponto. Consegui, Sofia. A doutora. Lúcia disse, com o laptop na mão. Seus arquivos estão aqui ponto. Sofia abriu os olhos, um lampejo de urgência neles. Preciso do meu celular. E de uma caneta e papel. A doutora. Lúcia atendeu. Sofia, com as mãos trêmulas, abriu os arquivos criptografados. Lá estavam. As faturas superfaturadas, os contratos vagos, as evidências da manipulação de Helena. Isso é o plano dela. Sofia sussurrou, a respiração ofegante. Ela está drenando a empresa. Substituindo materiais. Aumentando custos. Ela apontou para um documento. O projeto Omega vai falhar. Ela está garantindo isso ponto. A doutora. Lúcia olhou para os documentos, chocada. Isso é um escândalo. Você precisa mostrar isso a Dante ponto. Ele não vai acreditar. Sofia diz, tá sendo Osama Sparrow e doloroso. Ele me odeia ponto. Ela pegou o papel e a caneta. Com um esforço imenso, começou a escrever, resumindo os pontos mais críticos, os detalhes que provariam a traição de Helena e o perigo iminente para a empresa. Cada palavra era uma luta ponto. Preciso que você ligue para Pedro. O estagiário sênior. Sofia diz. A voz fraca, apontando para um número em seu celular. Ele é o único que me escutou, uma vez. Ele precisa entregar isso a Dante. Sem que Helena saiba ponto. A doutora. Lúcia assentiu, pegando o papel e o celular de Sofia. Vou fazer isso agora. Não se preocupe ponto. Enquanto isso, na empresa, Helena estava finalizando os últimos arranjos para o lançamento do projeto Omega. Ela sorriu para si mesma. A armadilha estava pronta. A ruína da empresa de Dante estava assegurada, e ela estaria lá para colher os frutos ponto. Dante estava em seu escritório, sentindo uma crescente ansiedade. Os números ainda pareciam bons no papel, mas a intuição dele gritava que algo estava fundamentalmente errado. Ele tentou acessar alguns dos arquivos de segurança do projeto Omega, mas descobriu que seu acesso havia sido estranhamente limitado. Helena. Dante chamou no interfone.
Meu acesso aos arquivos do projeto Omega está restrito. Você sabe o porquê. Oh, sim, Dante. A voz de Helena veio pelo interfone. Um pouco tensa. Era um novo protocolo de segurança. Eu o implementei ontem. Apenas para os membros da equipe principal. Para evitar mais vazamentos. Não se preocupe, eu tenho tudo sob controle. Dante franziu a testa. Um novo protocolo sem sua aprovação e restringindo seu próprio acesso, isso era inaceitável. Ele sentiu um arrepio. A dúvida virou um medo gelado. Mas ainda assim, ele silenciou sua desconfiança. Ele havia confiado nela. Ele tinha que confiar. A porta do escritório de Dante se fechou. Ele estava cego, a empresa à beira de um precipício. No Hospital, Sofia. Com suas últimas forças, havia lançado sua última tentativa de salvação. A linha entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira, estava prestes a ser traçada. Pedro. Preciso que você entregue isso ao Sr. Dante imediatamente. A doutora. Lúcia disse, com a voz urgente. Ela estava em um café perto da empresa, o papel nas mãos. Pedro, o estagiário sênior, olhou para o papel com desconfiança. O que é isso, doutora, e por que o Sr. Dante não pode receber isso diretamente de você? Não posso entrar na empresa sem levantar suspeitas. A doutora. Lúcia explicou. Os olhos implorando. É sobre a Helena. E o projeto Omega. Sofia te mandou. Pedro sentiu um calafrio. Sofia. Ele se lembrava dela, das suspeitas. Sofia, onde ela está? Ela está muito doente. No hospital. A médica respondeu, a voz embargada. Ela precisa que Dante saiba a verdade. Antes que seja tarde demais. Para a empresa. E para ela. Pedro hesitou. Ele lembrava dos rumores, das acusações. Mas também lembrava da Sofia dedicada. E das estranhas ordens de Helena. Não sei, doutora. Lúcia. O Sr. Dante não vai me escutar. Ele confia em Helena. Você tem que tentar. Pedro. Por Sofia. Pela empresa. A doutora. Lúcia insistiu, colocando o papel na mão dele. Isso são evidências. Não são rumores. Pedro olhou para o papel. Evidências. As faturas superfaturadas. A mudança nos contratos. As restrições de acesso de Dante. Ele respirou fundo. Eu vou tentar. Ele entrou na empresa. A atmosfera estava carregada de tensão. O lançamento do projeto Omega estava iminente. Ele se aproximou do escritório de Dante. A porta estava entreaberta. Ele ouviu a voz de Dante, irritada. Os dados do teste de hoje são inaceitáveis. Helena. Dante diz. Os fornecedores que você escolheu são um desastre. O material é de qualidade inferior. O projeto Omega está comprometido. Calma, Dante. Helena respondeu, a voz com um tom de superioridade. Pequenos contratempos. Nada que não possamos resolver com um pouco de ajuda. Ela sorriu, um sorriso calculista. Ajuda de quem? Dante perguntou, sua voz fria. De um novo parceiro. Ele pode ajudar a mitigar os danos, em troca de uma pequena parte dos lucros futuros. Helena explicou, gesticulando. Será uma operação secreta, claro. Ninguém precisa saber. Pedro ouviu. Chocado. Operação secreta, ele pensou. Aquilo soava como sabotagem. E chantagem. Ele hesitou. Se ele entrasse agora, interromperia uma conversa crucial. E se Dante o visse, o que ele diria? A voz anônima ecoou na mente de Dante. Helena é a verdadeira traidora. A raiva começou a diminuir, substituída por um medo gélido. As palavras de Helena sobre pequenos contratempos e ajuda eram alarmantes. Você está sugerindo que estamos sendo chantageados? Dante perguntou, a voz mal audível. Não. Estou sugerindo que estamos sendo salvos. Helena corrigiu. Os olhos dela brilhavam com um brilho perigoso. É a única maneira de garantir que o projeto Omega não seja um desastre total, depois de todos esses contratempos que surgiram. Podemos culpar a falha anterior, o vazamento. Dante a observou, a mente trabalhando furiosamente. Ele sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Helena. Ela estava o manipulando. Pedro, do lado de fora da porta, decidiu. Ele tinha que agir. Ele abriu a porta. Sr. Dante. Pedro disse, ofegante, segurando o papel de Sofia. Eu tenho uma mensagem urgente. Dante e Helena viraram-se. Surpresos. Helena estreitou os olhos. O que você está fazendo aqui? Pedro, saia imediatamente. Dante, ainda abalado pela conversa com Helena, olhou para Pedro. O que é isso? Ele perguntou. Sua voz tensa. Pedro estendeu o papel para Dante. É de Sofia, senhor. É a verdade sobre Helena.
E sobre o que está acontecendo com o projeto Ômega. Helena soltou uma risada nervosa. Mais mentiras. Dante, não dê ouvidos a ele. É uma conspiração. Mais uma. Dante pegou o papel, o olhar fixo em Helena. A verdade estava prestes a ser revelada, mas em um momento de hesitação fatal. Ele o descartou. Sua descrença em Sofia era mais forte. Suficiente. Dante disse, a voz fria. Eu não vou ser enganado de novo. Pedro, você está demitido. Saia. Pedro sentiu o choque. Ele olhou para Dante, para o papel que ele havia descartado. É esperança S.S. Vile. Ele olhou para Helena, que sorria vitoriosamente. Ele se virou e saiu. Dante se voltou para Helena. Helena, explique-se. Não há nada para explicar, Dante. Helena disse, a voz suave. É tudo uma tentativa desesperada de sabotagem. Você sabe que ela é perigosa. Dante a observou. Sua mente em conflito. Ele queria acreditar nela. Ele precisava acreditar nela. Mas as palavras de Sofia, a verdade no papel descartado. Ele sentiu uma profunda sensação de desamparo. A porta do escritório de Dante se fechou. Ele tinha descartado a última chance de Sofia. Ele estava escolhendo a mentira, e com isso, selando o destino da empresa e o dela. O projeto Ômega é um desastre completo. O grito veio do chefe de tecnologia, seu rosto pálido. Ele correu para o escritório de Dante, a porta aberta. A linha de produção parou. Os componentes são defeituosos. Dante levantou-se abruptamente de sua cadeira. O que você está falando? Ele exigiu. A voz cheia de um pavor súbito. Os materiais que Helena aprovou. O chefe de tecnologia continuou, jogando um relatório na mesa. São de uma qualidade inferior inaceitável. E os custos? Eles explodiram. Helena apareceu na porta, os olhos arregalados, mas seu rosto rapidamente assumiu uma expressão de choque falso. Impossível. Eu verifiquei tudo. Verificou? Dante questionou, pegando o relatório. Seus olhos escanearam os números. As datas. Uma sensação de náusea o atingiu. Isso são os mesmos fornecedores que Sofia me alertou há semanas. Ele se lembrou das faturas que Sofia havia apontado. Não. Aqueles foram pequenos ajustes. Helena respondeu, a voz elevada. Isto é sabotagem externa. Um ataque dos concorrentes. Sabotagem. O chefe de tecnologia bufou. Isto é falha interna. Os números não batem. Os contratos são fraudulentos. Dante sentiu o sangue gelar. Ele olhou para Helena, a raiva crescendo dentro dele, misturada com uma terrível compreensão. Os contratos fraudulentos. Sofia mencionou isso. No dia em que a demiti, Helena empalideceu. Dante, você está delirando. Ela é uma mentirosa. Uma traidora. Ela se virou para o chefe de tecnologia. Você, saia. Não espalhe pânico, não. Ele fica. Dante rosnou, sua voz baixa e perigosa. Ele se virou para Helena. Explique-me esses números. Agora. Quem são esses novos parceiros que você trouxe para salvar o projeto? Helena hesitou. O suor brotando em sua testa. Eles são confidenciais. Para proteger nossos interesses. Proteger nossos interesses ou os seus? Dante retrucou. Ele pegou o pendrive que Helena havia usado para incriminar Sofia. E este pendrive ele incriminava Sofia por vazar informações. Mas e as informações sobre as fraudes financeiras que ela havia descoberto? Helena recuou. Eu não sei do que você está falando. Dante. Eu me lembro agora. Dante disse. A voz endurecida. Pedro veio ao meu escritório com um bilhete de Sofia. Um bilhete sobre você. E eu o descartei. Ele sentiu uma pontada de remorso, tão afiada que o fez cambalear. Ele era um tolo. Ela estava manipulando-o. Helena gritou, sua voz histérica. Ela era uma espiã, não. Dante bateu na mesa. Eu fui um tolo. Eu te dei poder. Eu demiti a única pessoa que tentou me avisar. Seus olhos se arregalaram. A voz anônima do telefone, as palavras de Sofia sobre proteger a empresa, tudo se encaixava agora. Dante, não seja ingênuo. Helena tentou argumentar, a voz mais calma. Tentando recuperar o controle. Ela estava apenas tentando se salvar. Desviar a atenção. Ela estava morrendo. Dante murmurou, as palavras da emergência de saúde de Sofia martelando em sua mente. O pedido de adiantamento, que ele interpretou como ganância. Ela estava pedindo por sua vida, e eu a acusei de ganância. Ele sentiu o chão ceder sob seus pés. A humilhação que ele infligiu a Sofia. A demissão. A doença. Ele havia sido o monstro. Helena o observou, seu rosto uma máscara de fúria contida.
Dante! Você não vai. Você não vai se voltar contra mim por causa de uma estagiária doente e mentirosa. Dante ignorou-a. Ele se lembrou da última vez que viu Sofia, seus olhos implorando por ajuda, por justiça. Ele tinha visto apenas traição. Onde ela está? Dante perguntou, sua voz rouca. Onde está Sofia? O chefe de tecnologia, que observava a cena em choque, gaguejou. Eu ouvi. Ouvi dizer que ela estava em um hospital público. Gravement doente. Sem recursos. Dante sentiu um aperto insuportável no peito. O arrependimento o atingiu como uma onda gigantesca, esmagando-o. Ele havia condenado uma inocente. E o preço de sua cegueira era a empresa, e possivelmente, a vida de Sofia. Ele tinha que encontrá-la. Você. Como pôde fazer isso? Dante berrou, sua voz ecoando no escritório. Ele se virou de Helena para o chefe de tecnologia. Descubra qual hospital público a Sofia foi levada. Agora. Helena tentou intervir. Dante Pair. Não vamos agir por impulso por causa de uma mentira. Dante a ignorou completamente. Seus olhos estavam fixos no chefe de tecnologia. Cada segundo conta. Use todos os recursos da empresa. Encontre Sofia Almeida. O chefe de tecnologia assentiu rapidamente, já discando em seu telefone. Eu te avisei, Dante. Helena gritou, sua voz se elevando. Eu te dei a chance de ter tudo. Você não vai me descartar por ela. Dante virou-se para Helena, seu rosto uma máscara de fúria e repulsa. Você não é nada além de uma parasita, Helena. Você usou minha confiança para destruir o que eu construí e quase matou uma inocente. Eu só fiz o que era necessário. Helena retrucou, o pânico começando a distorcer seu rosto. Ela estava no seu caminho. Eu estava no seu caminho. Ninguém está no meu caminho exceto você. Dante disse, apontando para a porta. Saia. E não volte. Vou garantir que você pague por cada fraude. Helena recuou, seu rosto contorcido de ódio. Ela sabia que tinha perdido. Ela se virou e saiu correndo, seus passos ecoando no corredor. Enquanto isso, no hospital público, a doutora Lúcia estava ao lado de Sofia. Sofia, sua pressão está caindo. Precisamos agir. A médica disse, a voz cheia de preocupação. Sua cirurgia é inviável neste estado. Sinto muito. Sofia abriu os olhos, um brilho de aceitação neles. Eu sei, doutora. Lúcia. Eu sei. Ela respirou fundo. Um som doloroso. Conseguiu falar com Pedro. A doutora. Lúcia assentiu. Sim, eu o encontrei. Mas Dante. Ele não ouviu. Ele demitiu Pedro. A médica segurava as lágrimas. Um sorriso triste tocou os lábios de Sofia. É o orgulho dele. Eu entendo. Ela fechou os olhos novamente. Mas, eu não posso deixar que ela o destrua. Não a empresa. Não Dante. Com um esforço surpreendente, Sofia estendeu a mão para a mesinha de cabeceira. Ali estava um pequeno diário. Um caderno que ela mantinha. Tudo. Está aqui. As provas de Helena. Os detalhes que Pedro não conseguiu entregar. Guard. Não deixe que isso se perca. Ela entregou o diário à doutora. Lúcia. O que devo fazer com isso? Sofia. A médica perguntou, seus olhos marejados. Quando for a hora certa. Faça com que chegue às mãos de alguém que possa usá-lo. Sofia sussurrou, a voz falhando. Alguém que o ajude. Meu último ato. A doutora Lúcia pegou o diário, sentindo o peso da responsabilidade. Sofia. Diga a ele que eu, sempre. A voz de Sofia se extinguiu. Seus olhos se fecharam. Sua respiração ficou mais fraca, quase inaudível. O monitor de batimentos cardíacos começou a emitir um som contínuo e agudo. A doutora Lúcia pegou o pulso de Sofia. Não havia mais batimentos. Ela sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Sofia. Ela sussurrou, mas não houve resposta. No exato momento, Dante irrompeu no corredor do hospital, acompanhado pelo chefe de tecnologia. Onde ela está? Sofia Almeida. Dante gritou. Desesperado. Dra. Lúcia apareceu na porta do quarto de Sofia, o rosto pálido e molhado de lágrimas. Ela segurava o diário de Sofia em suas mãos. Dante parou abruptamente, o ar fugindo de seus pulmões. Ele olhou para o rosto da médica, para o diário. Uma sensação de pavor o atingiu. A senhorita Almeida. A doutora Lúcia começou, a voz falhando. Ela se foi. Senhor. Há poucos segundos. As palavras atingiram Dante como um raio. Ele sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Ele tinha chegado tarde demais. A punição que ele havia infligido era final.
Ele havia destruído a única pessoa que o amava e o protegia. Não. Não pode ser. Dante gritou, a voz rouca, quase um lamento. Ele empurrou a doutora Lúcia e correu para a cama. Sofia estava lá, imóvel, pálida. O monitor apitava em um som constante. Ele pegou a mão dela, fria e sem vida. Sofia, fale comigo. Sofia, a DRA. Lúcia o observou, os olhos cheios de pena. Sinto muito. Senhor. Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Ela estava muito fraca. Dante ignorou-a. Ele se inclinou sobre o corpo de Sofia, o rosto contorcido de dor. Não, você não pode ir. E eu? Eu preciso de você. Eu preciso que você me perdoe. Ele sentiu o peso da culpa, esmagando-o. As imagens da humilhação, das acusações, das súplicas dela se repetiam em sua mente. Ele a tinha quebrado. Ele a tinha matado. O chefe de tecnologia entrou no quarto, seu rosto também chocado. Ele parou ao ver a cena. Senhor Dante. Ele começou, hesitante. Saia. Dante Rose knew. Sem tirar os olhos de Sofia. Deixe-me. Todos vocês, a doutora. Lúcia deu um passo à frente, segurando o diário de Sofia. Senhor, Sofia deixou isso para você. Ou para quem pudesse usar. Ela estendeu o pequeno caderno para ele. Dante pegou o diário com as mãos trêmulas. Ele abriu na primeira página. A caligrafia de Sofia, um pouco fraca, mas reconhecível. Meu último ato de amor. Não para mim, mas para você. Lágrimas brotaram dos olhos de Dante, escorrendo por seu rosto. As palavras eram como facas em seu coração. Ele olhou para Sofia. Para a expressão serena em seu rosto sem vida. Ela o amava. Mesmo depois de tudo. Ele virou as páginas, lendo os registros das fraudes de Helena, os detalhes dos esquemas, os avisos que Sofia tentou dar. Tudo estava ali. A verdade nua e crua. Ela o estava protegendo o tempo todo. Não. Ele sussurrou, a voz quebrada. Eu fui um monstro. E eu a matei. Eu matei Sofia. Enquanto Dante se desintegrava na beira do leito de morte de Sofia, na empresa, Helena estava fechando seu escritório. Sorrindo para si mesma. Os planos dela para desviar fundos e sabotar o projeto Omega estavam quase completos. Com Sofia fora do caminho, e Dante cego, ela era invencível. Ela pegou o telefone e discou um número. Conseguimos. O projeto Omega está acabado. E Dante. Ele está quebrado. Uma risada fria. É a minha vez de acender. Ela desligou, satisfeita. Ignorava o caos que se desenrolava no hospital, a morte que ela havia causado indiretamente, o arrependimento que estava prestes a consumir Dante. Dante continuava ali, no quarto de hospital. Segurando o diário de Sofia contra o peito. O mundo exterior, as vitórias corporativas de Helena, não significavam nada para ele agora. Ele havia perdido a única coisa que importava. A inocência, o amor, a vida de Sofia. E não havia volta. O destino havia sido cruel, e ele, o arquiteto de sua própria tragédia. A morte de Sofia era a punição que ele não sabia que merecia. Dante estava de volta ao seu escritório, mas o lugar parecia diferente. Vazio. Frio. O diário de Sofia estava aberto em sua mesa, as páginas cheias de sua caligrafia. As provas, as verdades que ele ignorou. Agora o assombravam. Senhor Dante. O corpo de Sofia será liberado em algumas horas. O chefe de tecnologia, Marcos, disse, a voz hesitante. Ele estava parado na porta do escritório, ainda chocado. Dante não levantou os olhos do diário. Eu vou cuidar dos arranjos. Sua voz era baixa, quase inaudível. Marcos hesitou. Senhor, Pedro está aqui. Ele gostaria de falar com o senhor. Dante finalmente ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Mande-o entrar. Pedro entrou, parecendo apreensivo. Senhor Dante. Eu sinto muito pela Sofia. E pelo que tentei fazer. Não. Pedro. Dante disse, a voz embargada. Eu é que sinto muito. Eu não te ouvi. Eu não a ouvi. Você estava certo. Ela estava certa. Ele indicou o diário na mesa. Leia isso. Pedro pegou o diário e começou a ler. Seus olhos se arregalaram à medida que ele absorvia os detalhes das fraudes de Helena, dos desvios de fundos, da sabotagem do projeto Omega. A verdade o atingiu com força. Helena. Ela fez tudo isso. Pedro murmurou, chocado. E Sofia estava tentando impedi-la o tempo todo. Dante assentiu. O rosto contorcido de dor. Ela estava me protegendo. E eu a demiti. Eu a humilhei. Eu a matei. Senhor, não diga isso. Pedro disse,
a voz suave. Sofia era uma boa pessoa. Ela faria qualquer coisa por esta empresa. E por você. Dante fechou os olhos. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Eu estava protegendo a empresa. Ela estava doente, Pedro. Dante continua, a voz quebrada. Ela estava morrendo, e pediu um adiantamento para o tratamento. E eu chamei de ganância. Ele balançou a cabeça, sentindo uma dor física em seu peito. A doutora Lúcia me disse. Pedro confirmou. Os olhos baixos. Ela disse que Sofia precisava desesperadamente do dinheiro. E que, mesmo doente, ela estava preocupada com a empresa. Dante sentiu uma nova onda de remorso. Ele havia sido cego. Seu orgulho, sua desconfiança, sua fé em Helena haviam custado a vida de uma mulher inocente. E a empresa estava à beira do colapso. O projeto Omega está arruinado. Não está? Dante perguntou. A voz vazia. Pedro assentiu lentamente. Com os materiais que Helena aprovou. É provável que sim. É um desastre. Dante olhou para o diário de Sofia. Ali estava a sua chance de vingança. Sua chance de honrar a memória dela. Helena não vai se safar. Dante disse, sua voz endurecendo, um brilho perigoso em seus olhos. Ela vai pagar por tudo que fez. Por Sofia. Pela empresa. Pedro observou Dante, a expressão do CEO mudando de desespero para uma determinação fria. A dor ainda estava lá, mas agora era misturada com uma sede de justiça. Senhor. O que podemos fazer? Pedro perguntou, sentindo um novo senso de propósito. Vamos expor Helena. Dante respondeu. A voz carregada de raiva. Vamos usar cada palavra que Sofia escreveu. E vamos reconstruir esta empresa. Por ela. Dante olhou para o diário de Sofia novamente, depois para a janela, para o céu cinzento. A jornada de arrependimento e vingança estava apenas começando. Ele faria justiça a Sofia, custasse o que custasse. Marcos, cancele todas as ordens de fornecimento de Helena. Dante ordenou, sua voz fria. Ele estava em seu escritório, o diário de Sofia aberto em sua mesa. E inicie uma auditoria forense completa em todas as contas dela. Marcos, o chefe de tecnologia. Estava ao telefone. Sim, senhor. Imediatamente. Pedro. Preciso que você junte todos os registros de comunicação de Helena. Dante continuou, voltando-se para o estagiário. Especialmente as conversas com fornecedores externos e os novos parceiros que ela mencionou. Pedro assentiu com determinação. Farei isso, senhor. Preciso de acesso completo aos servidores dela. Você terá. Dante disse, sua voz carregada de raiva. Não poupe nada. Exponha cada mentira, cada fraude. Senhor. Helena não vai facilitar. Marcos alertou. Ela já está tentando apagar seus rastros. Ela pode tentar. Dante retrucou, um brilho perigoso em seus olhos. Mas não será o suficiente. Ele olhou para o diário. Sofia deixou provas irrefutáveis. E eu vou usá-las. Enquanto isso, Helena estava em um luxuoso café, com um dos novos parceiros que ela havia introduzido na empresa. Dante está enlouquecendo. Helena disse, com um sorriso de escárnio. Ele demitiu-me. O projeto Omega está arruinado. É sua chance de pegar os restos. O parceiro, um homem de negócios astuto, sorriu. Excellent. Helena. Você fez um bom trabalho. O que você quer em troca? Minha parte do bolo. Helena respondeu, a voz carregada de ganância. E um lugar na diretoria de sua empresa. Com a experiência que eu tenho em desmantelar grandes corporações, sou inestimável. Você será recompensada, Helena. O parceiro garantiu. Mas você tem certeza que não deixou pontas soltas? Dante pode ser perigoso quando irritado. Ele está quebrado. Arrependido pela morte daquela estagiária insignificante. Helena disse. Revirando os olhos. Ele não é uma ameaça. Mal sabia ela que Dante estava longe de estar quebrado. A dor e o arrependimento eram seu combustível. A memória de Sofia, sua bússola. De volta ao escritório, Dante estava revisando os e-mails de Sofia. Ele encontrou várias tentativas dela de alertá-lo sobre irregularidades, de forma sutil, temendo represálias. Cada e-mail era uma facada em seu coração. Ela estava implorando por minha atenção. Dante murmurou, o rosto contorcido de angústia. E eu a ignorei. Pedro retornou com um pendrive. Senhor. Consegui os registros de comunicação dela. Ela estava transferindo grandes somas de dinheiro para contas offshore. E se comunicava com um grupo de empresas fantasma. Dante pegou o pendrive. Excelente trabalho, Pedro. Isso é o que precisamos. Ele sentiu uma urgência crescente. Onde está Helena agora? Marcos apareceu na porta.
Senhor, ela foi vista com o CEO da Meridian Corp. No café da esquina. Dante sentiu um arrepio. Meridian Corp. Era uma das maiores concorrentes. Ele havia subestimado a extensão da traição de Helena. Ela está tentando pular do barco. Dante disse. A voz cheia de fúria. Mas não vou deixar. Ele olhou para o diário de Sofia. Ela vai pagar por tudo. Por cada mentira, cada fraude. E por Sofia. A busca por justiça estava se transformando em uma caçada implacável. Dante estava movido por um arrependimento que o estava consumindo, mas também por uma determinação fria para honrar o último desejo de Sofia. A verdade estava sendo desenterrada, e com ela, a ruína de Helena. Senhor Dante, a Helena marcou uma coletiva de imprensa. Marcos diz. Ofegante. Ele acabará de entrar no escritório de Dante. Ela vai anunciar sua saída honrosa da empresa e os problemas internos que levaram ao fracasso do projeto Ômega. Dante apertou os punhos. Ela vai tentar me difamar. E culpar a empresa pelo fracasso dela mesma. Ele olhou para o diário de Sofia em sua mesa, depois para o monitor onde Pedro estava projetando as transferências financeiras de Helena. Não vou permitir. Temos as provas, senhor. Pedro disse. A voz cheia de convicção. As transferências para contas offshore. Os e-mails com o CEO da Meridian Corp. Mas ainda não é o suficiente para o público em geral. Dante disse, sua mente trabalhando furiosamente. Ela vai tentar se pintar como vítima. Ele pensou. Precisamos de algo que a desmascare completamente. Algo inegável. Ele se lembrou da ligação anônima. A voz que tentou avisá-lo. E tosta Sofia. Pedro, você consegue rastrear o número daquela ligação anônima que recebi? Pedro Digit Repeatment. Senhor. É um número pré-pago. Quase impossível de rastrear. Mas a ligação foi feita de um hospital público. O mesmo que Sofia estava. Dante sentiu um aperto no peito. Então era Sofia. Ela tentou me avisar, mesmo morrendo. A culpa o sufocava. Senhor Dante, a coletiva de imprensa começa em 30 minutos. Marcos alertou. Ela vai usar isso para consolidar sua história. Ela não vai. Dante disse, sua voz fria e determinada. Pedro, você tem o vídeo de segurança do dia em que o primeiro vazamento ocorreu, onde Helena me deu o pendrive e incriminou Sofia. Pedro digitou novamente. Sim. Senhor. Está aqui. Poucos minutos antes, Helena é vista alterando alguns arquivos no computador de Sofia, antes de descobrir o vazamento e o pendrive. Dante sentiu um arrepio. A prova final. A manipulação de Helena, desde o início. Marcos, prepare uma transmissão ao vivo. Conecte à coletiva de imprensa dela. Dante ordenou. Pedro, prepare esse vídeo. E todos os documentos das fraudes. Vamos transmitir tudo. Marcos e Pedro se entreolharam, um lampejo de compreensão e excitação em seus olhos. A vingança de Sofia estava prestes a ser servida. Enquanto isso, Helena estava no palco, sorrindo para as câmeras. Os jornalistas estavam reunidos, esperando sua declaração. Senhoras e senhores, Helena começou, sua voz carregada de falsa emoção. É com grande pesar que anuncio minha saída da empresa. Ela fez uma pausa dramática. Devido a sérios problemas internos, incluindo a incompetência e a traição de alguns funcionários. De repente, a grande tela atrás de Helena, que deveria exibir o logotipo da empresa, piscou. Um vídeo começou a ser transmitido. Era a imagem de Helena no escritório de Sofia, manipulando arquivos. Plantando evidências. O som de sua voz, instruindo Marcos a assinar documentos fraudulentos, ecoou pelo auditório. Helena virou-se, chocada. O sorriso sumiu de seu rosto. O que? O que é isso? A voz de Dante, fria e calma, preencheu o auditório através dos alto-falantes. Esta é a verdade. Helena. Os jornalistas começaram a sussurrar, chocados. As câmeras se voltaram para a tela. Esta é a prova de sua traição, Helena. Dante continuou, sua voz cheia de autoridade. A mesma traição que levou à demissão e à morte de uma funcionária inocente. Sofia Almeida. Ela tentou me avisar sobre você. E eu não a ouvi. Helena estava em pânico. Ela tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo burburinho dos jornalistas. Sua reputação, sua carreira, seu futuro. Tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Dante estava desmantelando sua vida, peça por peça, expondo cada um de seus crimes. A vingança de Sofia estava apenas começando. Isso é uma calúnia. Uma conspiração. Helena gritou, tentando abafar a voz de Dante que ecoava pelos alto-falantes. Seu rosto estava vermelho de fúria e humilhação. Os jornalistas se aglomeravam.
Microfones apontados para a tela, depois para Helena. Câmeras flashavam. O vídeo fala por si, Helena. A voz de Dante reverbera. Você plantou evidências falsas no computador de Sofia Almeida. Você manipulou relatórios. Você desviou fundos. Na tela, novos gráficos e faturas começaram a aparecer, detalhando as transações fraudulentas de Helena. Tudo isso está documentado no diário que Sofia Almeida deixou. Seu último ato de lealdade a esta empresa e a mim. Helena tentou correr, mas seguranças já estavam se movendo em sua direção. Ela estava encurralada no palco. Vocês não têm provas. É tudo armação. Ela gritou, desesperada. Temos as provas, Helena. Dante retrucou, sua voz ainda calma, mas com uma intensidade gelada. As contas offshore. Os e-mails com a Meridian Corp. A sabotagem do projeto Omega. E a doutora Lúcia, a médica que tratava Sofia, está pronta para testemunhar sobre o estado dela e as súplicas que fez por dinheiro para salvar sua vida. O público na coletiva de imprensa ficou em silêncio, chocado com a gravidade das acusações. A palavra morte ecoava, pesada. Na empresa, Dante observava a transmissão ao vivo. Pedro estava ao seu lado. Seus olhos fixos na tela. Ela não tem para onde correr, senhor. Pedro disse, a voz cheia de satisfação. Dante assentiu, mas seu rosto não mostrava alegria. A justiça estava sendo feita, mas não trazia Sofia de volta. A dor em seu peito era uma constante. Ela pagará por cada mentira. E por cada dia de sofrimento de Sofia. Dante disse, sua voz amarga. Marcos, entre em contato com a polícia. E com a promotoria. Quero que ela enfrente a força total da lei. Marcos assentiu, já discando. No palco, Helena tentava desviar a culpa. Dante é um tirano. Ele abusava de Sofia. Ele é o verdadeiro monstro. Ela gritou, tentando incitar a multidão contra ele. Eu não nego meus erros, Helena. A voz de Dante preencheu o auditório novamente. Eu fui cego. Eu fui orgulhoso. E paguei um preço terrível por isso. Ele fez uma pausa, e sua voz diminuiu, quase um sussurro. Mas ainda audível. Eu perdi a mulher que tentou me salvar. A mulher que amava esta empresa mais do que a própria vida. A confissão de Dante atingiu os jornalistas. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. A imagem de um CEO poderoso admitindo sua falha era chocante. Sofia Almeida tentou me alertar sobre as fraudes financeiras de Helena. Dante continuou, a voz retomando sua força, agora com um tom de pesar profundo. Ela descobriu as irregularidades e me informou, mas eu não acreditei. Eu a acusei de ser a traidora. Eu a demiti. Eu a humilhei publicamente. E, em sua doença terminal. Quando ela implorava por um adiantamento para seu tratamento, eu a acusei de ganância. Os olhos dos jornalistas se arregalaram. A história se desenrolava em tempo real. Uma tragédia de erros e traição. Helena foi algemada pelos seguranças, que a entregaram à polícia que chegava. Ela continuou a gritar, a xingar, mas sua voz foi sufocada pelos flashes das câmeras e pelas perguntas dos repórteres. Sua ascensão meteórica havia terminado em desgraça total. Dante encerrou a transmissão. Ele se sentou em sua cadeira. Exausto. A justiça para Sofia estava a caminho. Mas a vitória era oca. A imagem de Sofia, pálida e sem vida, pairava em sua mente. Ele havia conseguido sua vingança, mas a dor do arrependimento era uma ferida aberta que nunca cicatrizaria. Ele havia perdido Sofia, e nada poderia mudar isso. Senhor Dante, a Helena foi formalmente acusada. Marcos anunciou, entrando no escritório de Dante. Fraude, sabotagem corporativa, peculato. A lista é longa. Dante apenas assentiu. Seus olhos fixos na foto de Sofia que ele havia colocado em sua mesa. Isso não traz Sofia de volta. Sua voz era um murmúrio. Mas é justiça, senhor. Pedro disse, parado ao lado de Marcos. Ela vai pagar pelo que fez. Ainda não é o suficiente. Dante disse, erguendo o olhar. O projeto Omega está arruinado. Nossas ações caíram vertiginosamente. Precisamos reconstruir. Honor Sofia. Provar que ela não morreu em vão. Mas os danos são enormes, senhor. Marcos diz. Parecendo preocupado. Os investidores estão em pânico. Alguns estão retirando seu apoio. Então encontraremos novos investidores. Dante retrucou, sua voz retomando um pouco de sua antiga força, agora impulsionada pela memória de Sofia. E vamos refazer o projeto Omega. Do zero. Com os princípios de honestidade e integridade que Sofia representava. Pedro e Marcos se entreolharam, surpresos. O projeto Sofia. Marcos repetiu. Sim.
Dante afirmou, um brilho de determinação em seus olhos. Será um projeto construído sobre integridade, transparência e inovação real. Uma homenagem ao espírito dela. Ele olhou para a foto de Sofia. E será para beneficiar a comunidade. Parte dos lucros irá para um fundo de pesquisa para a doença que a levou. Pedro sentiu um nó na garganta. Isso é nobre, senhor. Não é nobreza. É dever. Dante retrucou, sua voz carregada de dor. Devo a ela. A todos nós. Nos dias que se seguiram, Dante mergulhou no trabalho, uma forma de penitência. Ele demitiu toda a equipe de marketing anterior de Helena. Ele reorganizou a estrutura da empresa, garantindo que não houvesse mais brechas para manipulação. Ele mesmo se dedicou a reconstruir o projeto Sofia, implementando as ideias originais de Sofia, que ele havia desprezado. A imprensa, após a confissão pública de Dante, dividiu-se. Alguns o criticaram por sua cegueira. Outros o louvaram por sua honestidade e seu esforço para se redimir. A história de Sofia, a estagiária leal que morreu tragicamente, tocou muitos corações. Helena, enquanto isso, estava na prisão, esperando seu julgamento. Seu advogado tentou negociar um acordo. Mas Dante recusou. Ela não terá clemência. Dante disse ao seu advogado. Não depois do que ela fez a Sofia. E a minha empresa. O advogado assentiu, compreendendo a intensidade da determinação de Dante. Uma semana depois, o julgamento de Helena começou. A doutora Lúcia depois, descrevendo o estado de saúde de Sofia, as súplicas por tratamento, a perda do emprego e do seguro, e a coragem dela ao tentar expor Helena mesmo à beira da morte. O diário de Sofia foi apresentado como prova. O depoimento de Pedro confirmou os planos de sabotagem de Helena. Dante sentou-se na galeria, ouvindo cada palavra, cada detalhe da vida e morte de Sofia. Cada testemunho era uma facada em seu coração, reafirmando a profundidade de seu erro. Quando Dante foi chamado para depor, ele falou com uma voz clara e firme, apesar da dor visível em seus olhos. Ele descreveu sua confiança cega em Helena, sua desconfiança injusta de Sofia, a humilhação pública. Ele admitiu sua arrogância, sua cegueira. Eu sou o culpado pela morte de Sofia Almeida. Dante declarou, sua voz ressoando na sala do tribunal. Eu a condenei ao ignorar seus avisos e ao negar sua última esperança de vida. Helena o observava do banco dos réus, seu rosto pálido e distorcido de ódio. Ela viu a confissão de Dante como uma fraqueza, não como uma redenção. O promotor apresentou o vídeo da coletiva de imprensa, onde Helena foi desmascarada, e os registros das transferências bancárias fraudulentas. As evidências eram esmagadoras. O julgamento continuou. Mas o veredito parecia claro. Dante sentiu uma pontada de satisfação cruel. Helena pegaria. Mas a vitória seria vazia. A cadeira vazia de Sofia em seu escritório, o silêncio em sua vida, nunca seriam preenchidos. Ele estava preso em seu próprio purgatório de arrependimento. Senhor Dante, o júri proferiu o veredito. O advogado de Dante disse, sua voz grave. Culpada. Em todas as acusações. Dante assentiu, seus olhos fixos no vazio. A pena. Prisão por fraude, sabotagem e peculato. E uma multa substancial. O advogado respondeu. Ela vai passar anos na cadeia. Marcos e Pedro, que estavam com Dante no tribunal, sentiram um suspiro de alívio. É o que ela merece, senhor. Pedro disse, a voz firme. Dante não sentiu alívio. A justiça havia sido feita para Helena, mas a dor de Sofia permanecia. Ele havia destruído a vida dela, e nenhuma pena de prisão para Helena poderia apagar isso. Eu preciso ir até lá. Dante disse, levantando-se. Preciso vê-la. O advogado hesitou. Senhor, não sei se é aconselhável. Ela está furiosa. Eu não me importo. Dante retrucou. Sua voz fria. Eu preciso que ela saiba o que ela fez. Eles foram até a cela de custódia onde Helena estava sendo mantida antes de ser transferida. Helena estava sentada em um banco, o rosto pálido e distorcido. Quando viu Dante, seus olhos se arregalaram. Você me arruinou. Ela gritou, levantando-se e correndo para as grades da cela. Você me tirou tudo, você se arruinou, Helena. Dante respondeu, sua voz calma, mas cheia de uma raiva contida. Sua ganância, sua inveja, sua crueldade. Você destruiu vidas. Você destruiu a vida de Sofia Almeida. Helena riu. Uma risada histérica e sem humor. Aquela estagiária insignificante, ela não significava nada. Ela estava no meu caminho. As palavras atingiram Dante como um soco. Ele se lembrou da última vez que viu Sofia, a última vez que a humilhou.
O desprezo de Helena por ela era palpável. Ela significava tudo. Dante disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ela era leal. Honesta. Uma mulher extraordinária. E você a usou. Você a manipulou. E você a condenou à morte. Eu não a matei. Foi a doença dela. Foi você quem não a ajudou. Helena gritou, tentando virar a culpa. Você a demitiu. Você a chamou de ladra. Você a deixou morrer. As palavras de Helena eram como navalhas em seu coração. Ela estava certa. Ele era o culpado. Sim, Helena. Dante admitiu a voz embargada. Eu sou culpado. Eu a demiti. Eu a chamei de ladra. Eu a deixei morrer. E essa é uma verdade com a qual terei que viver para sempre. Ele olhou para Helena, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Mas você, Helena, você arquitetou tudo. Você se aproveitou da minha cegueira. E por isso, você vai pagar. Na cadeia. Sozinha. Com o peso de suas escolhas. Helena o observou. Seu rosto se contorcendo em um grito de fúria e desespero. Ela tentou avançar, mas as grades a detiveram. Dante se virou e saiu. Ele havia dito o que precisava dizer. A justiça para Sofia havia sido feita. Mas o inferno de seu próprio arrependimento estava apenas começando. Ele havia garantido a punição de Helena, mas a sua própria punição seria eterna, uma vida assombrada pela memória da mulher que ele amou e destruiu. Meses se passaram. A empresa de Dante estava lentamente se recuperando. O projeto Sofia havia sido lançado. Focando em tecnologias sustentáveis e com uma forte componente social, destinando grande parte dos lucros para a fundação de pesquisa que Dante havia criado em nome de Sofia. As ações estão subindo, senhor. Marcos informou, entrando no escritório de Dante. E os investidores estão voltando. O projeto Sofia está sendo muito bem recebido. Dante apenas assentiu, seus olhos fixos na foto de Sofia em sua mesa. É o que Sofia teria feito. Sua voz era neutra, sem qualquer traço de alegria. E Helena Pedro perguntou, hesitante. Está cumprindo sua pena. Dante respondeu. A voz fria. Ela vai passar muito tempo na cadeia. A vingança estava completa. Helena estava arruinada, sua carreira e liberdade perdidas. Mas Dante não sentia satisfação. A ausência de Sofia era um vazio constante, uma dor que nenhuma vitória poderia preencher. Ele havia se tornado um homem diferente. Mais calmo, mais sério. Sua risada era rara, seu sorriso, um vislumbre fugaz. Ele trabalhava incansavelmente, como se estivesse tentando se punir, se redimir. Senhor Dante, a doutora Lúcia está aqui. Marcos anunciou. Dante assentiu. Mande a entrar. Dra. Lúcia entrou. Com uma expressão grave. Senhor Dante. Eu vim para dar uma atualização sobre a Fundação Sofia. Como está o progresso? Dante perguntou. Muito bom. A arrecadação de fundos tem sido excelente. E estamos próximos de um avanço significativo na pesquisa da doença dela. A doutora Lúcia informou. O sacrifício de Sofia não será em vão. Dante fechou os olhos. O sacrifício dela. A dor dela. Tudo causado por sua cegueira. Eu gostaria de ter feito mais por ela. Dante disse, sua voz embargada. Eu deveria ter escutado. Eu deveria ter acreditado nela. Ela sabia que você faria a coisa certa. No final, senhor. A doutora Lúcia disse, a voz suave. Mesmo que tenha sido tarde demais para ela. Dante balançou a cabeça. Não é o suficiente. Nunca será o suficiente. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade. Eu a amava, doutora Lúcia. Eu a amava mais do que eu jamais admiti. E eu a destruí. A doutora Lúcia observou Dante, o homem poderoso, agora um fantasma de seu antigo eu, assombrado por seu arrependimento. A memória dela vive através do que você está fazendo, senhor. Através da fundação. Através da empresa. Mas ela não vive. Dante retrucou. Sua voz cheia de dor. Eu não posso vê-la. Não posso ouvi-la. Não posso pedir perdão. Ele se virou. Isso é minha punição. A punição eterna por meus erros. Ele se sentou novamente, pegando a foto de Sofia. Eu a vejo em todo lugar. Em cada canto deste escritório. Em cada relatório. Em cada sucesso do projeto Sofia. E cada vez, a dor é insuportável. A doutora Lúcia acenou com a cabeça. Ela compreendia a profundidade do sofrimento dele. Dante. Você está fazendo a diferença. A doutora Lúcia insistiu. A vida dela teve um propósito. Mesmo que tenha sido abreviada. E você está orando isso. Dante apenas olhou para a foto de Sofia,
um sorriso triste em seus lábios. Ele sabia que a doutora Lúcia estava tentando consolá-lo. Mas ele não queria consolo. Ele queria sentir a dor. Era sua única conexão com Sofia. Sua punição era sua penitência. E ele a aceitaria, para sempre. Dante estava no cemitério. O túmulo de Sofia era simples, com uma placa de mármore branco. Ele estava sozinho, como sempre. Uma pequena orquídea branca estava sobre a lápide, murchando ligeiramente. Sofia, eu sinto muito. Dante sussurrou. Sua voz embargada. Ele se ajoelhou, sentindo a frieza da terra. Eu sinto muito por tudo. Por não ter acreditado em você. Por ter te humilhado. Por ter te deixado morrer. Ele ficou ali por um longo tempo, as lembranças da última vez que a viu vívidas em sua mente. Os olhos suplicantes. A tosse. A dignidade dela, mesmo diante de sua crueldade. A empresa está se recuperando. Dante continuou, sua voz quebrada. O projeto Sofia é um sucesso. A fundação está fazendo a diferença. Seu nome está sendo honrado. Mas não é o suficiente. Ele pegou uma pequena pedra e a colocou sobre a lápide. Uma tradição antiga. Eu queria ter tido a chance de te dizer que eu te amava. Que você significava tudo para mim. Uma brisa suave soprou, movendo as folhas das árvores. Dante sentiu uma pontada de solidão, tão profunda que quase o esmagou. Sua vida, antes cheia de ambição e poder, agora era um deserto de arrependimento. Você me salvou, Sofia. Ele murmurou. Mesmo na morte. Você me mostrou quem eu realmente era. E eu sou grato por isso. Mas o preço. O preço foi a sua vida. Ele permaneceu ajoelhado. As lágrimas silenciosamente escorrendo por seu rosto. Não havia perdão para ele. A punição que ele impôs a si mesmo era a memória dela, o amor dela, o sacrifício dela. Para sempre. De volta à empresa, Marcos e Pedro estavam revisando os últimos relatórios do projeto Sofia. Os lucros estão acima das expectativas, senhor. Marcos disse ao telefone, falando com Dante. O lançamento do novo produto será na próxima semana. Certo. Dante respondeu, sua voz distante. Garanta que tudo esteja perfeito. É por Sofia. Sim, senhor. Marcos disse. Desligando o telefone. Ele olhou para Pedro. Ele está piorando. Cada dia. Ele nunca vai superar isso. Pedro disse, balançando a cabeça. O remorso o está consumindo. Ele tem tudo agora. A empresa está de volta. Helena está na cadeia. Marcos observou. Mas ele perdeu a única coisa que importava para ele. Eles sabiam que Dante estava preso em seu próprio inferno. A imagem do CEO, um homem antes tão poderoso e implacável, agora assombrado por seu passado, era um lembrete constante do custo da cegueira e do orgulho. Dante se levantou do túmulo de Sofia. Ele olhou para o céu. Para as nuvens cinzentas. Ele sentia o peso de um segredo, de um amor não declarado que o havia consumido. Ele se virou e caminhou para longe, sua figura solitária se misturando à paisagem. Ele carregava consigo a promessa de uma vida de penitência, de um arrependimento que o seguiria até o fim de seus dias. A memória de Sofia era a corrente que o prendia. E ele não queria se libertar. Anos se passaram. A empresa de Dante se tornou um império de sucesso, impulsionada pelo projeto Sofia, agora uma referência global em inovação e responsabilidade social. Ele era um CEO respeitado. Sua história de redenção e sua fundação para a doença de Sofia eram amplamente divulgadas. Senhor Dante, o novo campus de pesquisa da Fundação Sofia está pronto. Marcos informou, sua voz cheia de orgulho. É o maior centro de pesquisa da doença no mundo. Dante estava em seu escritório, os olhos fixos na foto de Sofia. É para ela. Sua voz era calma, mas a tristeza em seus olhos nunca desaparecia. Pedro, agora um executivo sênior, entrou. A cerimônia de abertura será na próxima semana. Senhor, todos os grandes nomes estarão lá. Estarei lá. Dante respondeu. Ele raramente perdia um evento da fundação. Era sua forma de manter Sofia viva. Sua vida era uma máquina bem azeitada. Ele era um filantropo, um empresário de sucesso, mas seu coração permanecia vazio. Ele havia rejeitado todos os relacionamentos, todas as oportunidades de felicidade. Sua punição era sua solidão. Ele caminhava pelos corredores da empresa, um fantasma em seu próprio império. Os funcionários o respeitavam, o admiravam. Mas também sentiam a aura de tristeza que o cercava. Ele não era mais o Dante arrogante e impetuoso. Ele era um homem marcado, transformado pela perda. No dia da abertura do campus de pesquisa, o auditório estava lotado. Dante subiu ao palco,
Sob aplausos calorosos. Este campus não é apenas uma estrutura de concreto e vidro. Dante começou, sua voz séria e comovente. É um monumento. Um monumento à resiliência, à inteligência e ao sacrifício de uma mulher extraordinária. Sofia Almeida. Ele contou a história dela novamente, a cada palavra. Sua dor e arrependimento eram palpáveis. Ele não se esquivou de seus erros, de sua cegueira, de sua culpa. Sofia me amou, me protegeu, e eu a destruí. Ele confessou, sua voz embargada. Eu a condenei à morte. E essa é uma verdade com a qual viverei para sempre. Lágrimas escorreram pelo rosto de muitos na plateia. A honestidade de Dante era avassaladora. Este campus, esta fundação, o projeto Sofia. São minhas penitências. Dante continuou, seus olhos fixos na plateia, mas sua alma, ele sabia. Estava falando com Sofia. Minha tentativa de redimir um erro que jamais poderá ser desfeito. Minha forma de manter a memória dela viva, para que ninguém mais sofra o destino dela. Ele terminou seu discurso sob um silêncio respeitoso, seguido por uma ovação de pé. Ele desceu do palco, sua figura curvada sob o peso de seu passado. Mais tarde, ele caminhou pelos corredores do campus, olhando para os laboratórios de ponta, os cientistas trabalhando. Ele via a esperança, a vida que a fundação estava criando. Mas em seu coração, ele só via Sofia. Ele parou em frente a uma placa de bronze na entrada principal do campus. Nela, estava gravado: em memória de Sofia Almeida. Sua luz guia nossa busca pela cura. Dante tocou a placa, seus dedos frios sobre o metal. Eu espero que você esteja orgulhosa, Sofia. Ele sussurrou, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Ele havia encontrado a verdade. Ele havia punido Helena. Ele havia se redimido aos olhos do mundo. Mas em seu próprio coração, a dor era eterna. Ele estava para sempre amarrado à memória de Sofia, à imagem dela, aos seus erros. Sua vida era uma homenagem constante, uma penitência sem fim. Ele viveria para sempre no purgatório de seu arrependimento, um homem que possuía tudo, mas que havia perdido a única coisa que realmente importava. Ele estava sozinho, e assim permaneceria, até o fim de seus dias.